censura, ameaças e o silêncio forçado. Algo inacreditável acaba de acontecer. Afinal de contas, onde está Glenn Greenwald? Afinal de contas, e estas 13 mil páginas que vai ser levado para os Estados Unidos e pode cair na mão de Donald Trump? Bem, gostaria que você ficasse até o final deste vídeo, pois eu vou trazer aqui uma notícia informativa, uma notícia bombástica, sim, no meio político, jurídico, no nosso país nós precisamos de algo maior do que apenas aí reportagens, como foi da Folha de São Paulo. Nós precisamos de provas que mostra que a nossa liberdade de expressão, sim, está correndo sério risco. Eu peço que deixe o like, que compartilhe, que se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Afinal de contas, você deve se perguntar: onde está Glenn Greenwald? Ele que disse que tinha 6 gigabytes de mensagens, onde ele desmontaria todo um esquema aí articulado para derrubar, mandar prender, investigar, relatórios montados fora do rito legal, que inclusive a ex-vice-procuradora Lindora Araújo questionou aí o gabinete do magistrado, seu colega Alexandre de Moraes. Depois de dias de silêncio, meses, né, de silêncio ensurdecedor, o jornalista reapareceu para denunciar ameaças e intimidações que tem sofrido. Em vídeos especiais direcionados ao público brasileiro, Glenn não só esclarece a situação, como expõe o ambiente de perseguição e censura instaurado por quem deveria zelar pela nossa justiça, zelar pela nossa Constituição. Em sua mensagem, Glenn Greenwald detalha os abusos de poder, a necessidade de um jornalismo livre e sem amarras e reitera que as ameaças não farão recuar. Lembrando a vocês que há tempos atrás a OEA, a Organização dos Estados Americanos, esteve com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, levando a Washington, aos Estados Unidos, várias denúncias de políticos, de advogados das vítimas, dos presos, aliás, do 8 de janeiro, que não deixam de ser vítimas, né? Aqueles que estão pegando 3, 17 anos de prisão, sendo julgados em terceira instância pelo Poder Supremo, que nem deveria ser julgado ali. O próprio André Mendonça já indagou por diversas vezes os seus colegas sobre isso, mas foi ignorado, lógico, a maioria venceu. Agora, sobre o caso do jornalista Glenn Greenwald, que tem sido um crítico contundente das ações do ministro Alexandre de Moraes, especialmente no que tange à liberdade de expressão e ao devido processo legal no Brasil. Glenn Greenwald argumenta que o ministro frequentemente emite ordens de censura, sem o devido processo legal, o que ele considera uma violação dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal. Né? E essas fontes da Folha de São Paulo, UOL, enfim, muitos meios de comunicações trazem aí para nós essas notícias. E lembrando aqui a vocês que o ministro Alexandre de Moraes já responde por ações movidas lá para a rede social Rumble e também de Donald Trump, sobre decisões dele, que, assim, segundo o entendimento da juíza norte-americana, o ministro extrapolou aí sobre as suas decisões, interferindo na liberdade de expressão de pessoas norte-americanas, de pessoas que estão lá nos Estados Unidos, como o jornalista Alan dos Santos, e uma outra também, a Vanessa, que veio, uma outra brasileira que está nos Estados Unidos, que também fez aí denúncias contra o ministro, os mandos e desmandos. Em junho de 2023, ninguém vai esquecer disso, né? Glenn Greenwald fez críticas a ordens do ministro que exigia que plataformas de internet banissem o podcast, que, ou seja, que banisse vários
vamos dizer, canais de viés de direita, sem um processo legal adequado. Ele destacou que tais ações configuram censura prévia e abuso de poder, uma vez que não houve oportunidade de defesa ou contestação por parte dos afetados. Lembrando que aqui nós trouxemos já informações onde Tagliaferro, que foi o ex-assessor aí do gabinete lá do ministro Alexandre de Moraes, recebeu ordens lá do alto que ele deveria usar a sua criatividade sobre a revista Oeste. Pessoal, muitas coisas inacreditáveis aconteceram. O Glenn Greenwald veio com várias denúncias aí, mostrando na Folha de São Paulo coisas que estavam sendo feitas e relatórios fora do rito legal. Além disso, em janeiro de 2023, Glenn Greenwald expressou preocupação com a suspeição de perfis nas redes sociais, incluindo que parlamentares eleitos sem aviso prévio ou possibilidade de contestação atribuídas a ordens de Moraes, e ele fez uma comparação, pessoal, a essas ações, as práticas do ex-juiz Sérgio Moro durante a Operação Lava Jato, resultando os perigos de tais medidas para a democracia. Bem, nós vimos que a Operação Lava Jato foi uma das maiores operações aí feitas pela Polícia Federal e que foi desmontada aí por um poder máximo, que infelizmente provas robustas, delações premiadas que não foram forçadas, que não foram coagidos, nenhum daqueles que fizeram colaboração premiada foram coagidos, eles admitiram ter recebido propinas. E aí hoje nós temos um ministro dentro da Suprema Corte que uma caneta vem anulando todas os pagamentos de multa, todas as condenações, e é um absurdo total. Agora, em abril de 2024, Glenn Greenwald, ele afirmou que qualquer crítica que ofenda o ministro resultará em punição sem julgamento, referindo-se ao confronto entre o ministro e o empresário Elon Musk, proprietário da rede social X, anteriormente conhecida como Twitter. Glenn Greenwald fez um destaque que o Brasil está sobre um regime autoritário, onde críticas ao ministro podem levar a punições sem o devido processo legal. Essas críticas de Glenn Greenwald refletem uma preocupação crescente com o equilíbrio entre a manutenção de ordem pública e a garantia das liberdades individuais do Brasil. Por isso que o senador Marcos Duval, ele vai entregar, né, as informações que nós recebemos aqui do Jornal da Cidade Online, com 13 mil páginas, denúncia grave contra o ministro deve e vai chegar nas mãos de Donald Trump. Supremo escancara perseguição política. Em mais um episódio alarmante de autoritarismo, a Suprema Justiça rejeitou por unanimidade o recurso contra o confisco do passaporte diplomático do senador Marcos Duval. Ele disse o seguinte, o senador: essa decisão abre margem para futuras perseguições políticas, o que configura um crime contra a humanidade, denunciou o senador, alertando para violações de tratados internacionais e o crescente arbítrio do judiciário no país. A medida extrema foi inicialmente imposta pelo ministro Moraes e posteriormente chancelada pela primeira turma do Supremo, composta por nada mais, nada menos que o advogado de Lula, Cristiano Zanin, ministro da Justiça de Lula, Flávio Dino, que foi indicado à corte, Cristiano Zanin, como já falei, Carmen Lúcia e o próprio ministro Alexandre de Moraes e o Luiz Fux. Com isso, a corte reafirma sua postura de silenciamento e intimidação contra parlamentares que ousam questionar seus atos. Pessoal, nós estamos aqui trazendo a informação. Nós respeitamos a justiça, este é o nosso dever. Mas até quando a justiça não nos respeitará? Marcos Duval lembrou que não responde a nenhum processo criminal, tornando ainda mais absurda a decisão, que, segundo ele, busca obstruir seu trabalho como senador e a sua interlocução com autoridades estrangeiras. O parlamentar vai além, destacou que a restrição imposta pelo Supremo, mas o senador não se intimidou. Ele revelou ter enviado 13 mil páginas de documento a um assessor de Rubio,
denunciando as práticas do ministro e outros colegas. Além disso, protocolou uma denúncia formal contra o magistrado por perseguição política, um expediente típico de regimes totalitários. Desse cenário preocupante, resta a pergunta: até quando o Brasil permitirá que um pequeno grupo de pessoas que usam uma capa preta passe por cima da Constituição e das liberdades individuais? O avanço do autoritarismo ameaça não apenas parlamentares, mas toda a população brasileira que preza pela democracia e pelo Estado de Direito. Nós estamos aqui trazendo a informação, nós estamos aqui para respeitar as autoridades, mas nós também precisamos ser respeitados. Os nossos direitos, que é cláusula pétrea sobre a liberdade de expressão, precisa ser respeitado. Nós temos o livre direito de nos expressar. A livre liberdade de expressão está na Constituição, artigo 5º da Constituição. Cláusula pétrea, não pode ser mexida, não pode ser transformada, não pode ser violada, entenderam? Então eu peço que você aí deixe o like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Forte abraço e Deus abençoe a todos.